Adão em ação, que bênção. Eu queria pedir para quem está cuidando da iluminação, para iluminar todo o salão. Eu queria olhar vocês também. Vocês vão me ver e eu vou ver vocês também, né? Assim. Eu quero ver, o rosto de vocês me inspira. Eu fico mais inspirado quando eu vejo vocês. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Eu queria compartilhar brevemente uma palavra com vocês. Uma pergunta que todos se fazem, mas alguns ainda não têm a resposta. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que que eu existo? Não é? É uma pergunta muito importante, porque cada um de nós foi escolhido dentro de Deus, por Deus, dentro dele mesmo, antes da fundação do mundo para estar aqui nesse tempo. Então nós não fomos um acidente, nós não estamos aqui por acaso para ficar aqui pagando conta e depois morrer, não. Deus nos escolheu dentro dele, antes da fundação do mundo, para que a gente estivesse aqui vivendo esse tempo. Então tinha um projeto, um plano para nós. E eu quero te ajudar a você compreender esse plano. Inicialmente eu quero pedir que o Weber, a equipe ali da mídia, me ajude, traga aí segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Vamos ver o que é que diz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pode deixar esse versículo aí, por favor? Olha só, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Deus nos criou, nós nos perdemos e Jesus nos resgatou, não é? Nos resgatou para vivermos plenamente debaixo da graça dele. Então a Bíblia diz, Deus, qual é o plano de Deus? Ele quer fazer com que a gente abunde, não é? A gente tenha de uma maneira grandiosa, excedente, não é? Toda a graça, o que é toda a graça? Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, a saúde, não é? Ele levou as nossas doenças, a Bíblia diz que Ele levou no madeiro as nossas doenças, a paz, a Bíblia diz que Ele levou no madeiro todos os nossos pecados e nos reconciliou com Deus, então Ele nos deu paz com Deus. Qual é a outra graça que Deus nos deu ali no Calvário? Ele nos fez livre de todas as maldições, não é? A Bíblia diz que Ele levou todas as maldições que estavam sobre nós, Ele levou sobre Ele. Então nós fomos livres também, a graça de Deus nos alcança nessa área. E qual foi a outra graça, né, que a Bíblia diz que nós fomos alcançados ali naquele sacrifício de Jesus? É a graça de vivermos em ampla suficiência, de vivermos bem economicamente, não é? A Bíblia diz, eu queria até que colocasse aqui o versículo, Weber, por favor, segunda carta aos Coríntios, nesse mesmo contexto, capítulo 8, versículo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 8, olha o que diz aqui essa graça de Jesus: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, né? Então ele era rico, ele era rico, se fez pobre naquela cruz, deu a vida por nós, né? Para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. É isso que a Bíblia está dizendo. Então volte lá para 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9, 8. Pode voltar o versículo, por favor. É 2 Coríntios 9,
Aí está 8, 9 ainda. Isso, era só inverter, ó. Eu não tinha percebido que é só inverter, ó, os números. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Então o que é toda graça? Paz, reconciliação com Deus, saúde, não é? Livre das maldições, toda graça. E viver enriquecido por Deus. Então toda graça é isso. Então ele diz, ó, Deus pode fazer-vos abundar, ter muito toda graça, a fim de que, qual o propósito? Tendo sempre em tudo, olha só, tendo sempre em tudo, tendo saúde, sempre, né? Tendo paz, sempre a despeito das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento, né? Tendo liberdade, não está preso a vícios, a maus hábitos, né? Livre das maldições, tendo sempre também vivendo bem economicamente, tendo recursos, né, para você ter pão para comer e semente para semear, ou seja, mesmo que você não seja, porque no reino de Deus nem todos nasceram com capacidade de administrar riqueza, muita riqueza, mas todos nós fomos chamados para ser ricos, ricos no nível 1, ricos no nível 2, ricos no nível 5, seja qual for o nível social que você esteja. Jesus disse que o reino de Deus é assim, um recebe 1, outro recebe 2, outro recebe 5, cada um segundo a sua capacidade de administrar riqueza, mas em todos os níveis que você estiver, você é chamado para viver em ampla suficiência, de forma abundante e abençoada. Então, você então, tendo sempre em tudo ampla suficiência, aí você tendo sempre em tudo ampla suficiência, você vai superabundar, diga assim, superabundar. Olha que palavra linda, eu fico imaginando como foi para traduzir e encontrar essa palavra, porque ele está falando em abundância, ter sempre, em tudo, aí depois ele disse superabundar em quê? Em toda boa obra, aleluia. O que é toda boa obra? Olha, toda boa obra é aquilo que você foi chamado para fazer, que Deus te deu dons e talentos para você realizar aqui, tanto na área profissional, como na sua família, como também na igreja, né, do Senhor Jesus, no Evangelho. Tudo isso é boa obra. Boa obra não é só você ir no hospital visitar um doente, ou você ir na favela, ou fazer a escola Tempo de Alegria. Não é só isso boa obra. Boa obra é tudo que você foi chamado para fazer. Deus te deu dons e talentos que só deu para você. Deus te deu uma capacitação, uma inspiração que só deu para você. Então você é chamado para colocar isso para realizar. Não é? Um grande pregador, Myles Monroe, ele diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E ele diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério porque no cemitério tem quadros que nunca foram pintados, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram cantadas, não é? Invenções, criatividade que foram enterrados ali, pessoas que tinham dons e talentos, que tinham capacitação dada por Deus, que nunca realizaram os seus sonhos. Por causa do pecado, morreram precocemente, frustraram os planos de Deus. Mas nós não, nós fomos alcançados pela graça de Deus, e nós temos a oportunidade de cumprir toda boa obra, que a Bíblia diz em Efésios, que de antemão Ele preparou, para nós andarmos nela, de antemão. Ele preparou, Ele planejou, por isso é que você é diferente de todo mundo. Ninguém é igual a você, não vai nascer ninguém mais igual a você, e nunca nasceu antes. Você é único, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Você é único, você é uma pessoa especial, você é uma obra-prima de Deus, aleluias. E olha como eu sou feliz porque nunca mais outra geração vai ter a honra, a oportunidade de conviver com vocês. Eu estou tendo, de ser contemporâneo de vocês, de fazer parte desse tempo na sua vida, e isso outra geração nunca mais vai ter, porque você vai para a eternidade e nunca mais ninguém vai ter a alegria, né, de conhecer você tão lindo, tão cheio de Deus, tão especial, tão cheio de qualidades, de virtudes, e isso obviamente, o privilégio é quem está aqui hoje, né? É nosso.
Então, Ele nos chamou para isso, esse é o nosso chamado. Primeiro, Ele quer nos levar a viver em ampla suficiência. Ele nos deu Jesus, nos deu o direito, agora eu tenho o direito de viver em ampla suficiência em todas as áreas da minha vida. Para quê? Não é? Aí é que é importante. Todos os nossos dons e talentos é para abençoar alguém. Você quer saber se o seu sonho é de Deus? Eu vou te dar uma chave que você tem certeza que o teu sonho é de Deus. Se o teu sonho abençoar alguém, é de Deus. Porque as boas obras são nós colocarmos nossos dons e talentos para abençoar pessoas, para abençoar uma comunidade, para abençoar uma nação, para abençoar as nações, não é? Então, é os nossos dons e talentos, o que Deus deu para nós realizarmos a boa obra. E a boa obra, ela é realizada em outra pessoa, não é? Como se diz, uma árvore, ela não dá fruto para ela mesma comer, ela dá fruto para alguém comer. Um rio, ele não bebe a própria água, o rio existe com o propósito de tirar a sede de alguém. Então nós também não somos diferentes, a nossa vida, ela é programada para viver em ampla suficiência, viver bem, viver abençoado, seja no nível 1, seja no nível 2, seja no nível 3, não é? Não é necessário você ser um grande industrial, nem banqueiro, nem fazendeiro, não, em qualquer nível, onde você está, Deus te chamou para você viver em ampla suficiência. E você vivendo em ampla suficiência para quê? Para você ser o bonitão. Olha, eu vivo em ampla suficiência. Está vendo meu carro como é bonito? Eu vivo em ampla suficiência, olha a minha mansão. Olha como eu sou um cara. Não é para isso não, claro que não é para isso. Deus está dizendo aqui, Ele vai nos dar ampla suficiência para quê? Para nós superabundarmos em alguém. Abençoarmos alguém. Esse é o nosso propósito. Você só existe para alguém. Você existe para alguém. Você não existe para você mesmo. Uma vez, um irmão, eu estava numa conversa e um irmão falou para o outro assim, porque fulano é muito abençoado, ele é tão abençoado, tu vê como aquele irmão é abençoado. Aí o outro perguntou para ele, abençoado para quem? Para a família dele, para ele mesmo? Aí eu fiquei pensando, nós somos abençoados para outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para transbordar de bênção na vida de outras pessoas. Esse é o grande privilégio. Então, se o teu sonho abençoa alguém, se teu sonho vai fazer alguém viver melhor, se teu sonho vai trazer refrigério para alguém, vai abençoar a vida de alguém, então o teu sonho é de Deus. O teu sonho é de Deus, porque esse é o propósito da tua vida, tu nasceu para isso. Aí, pastor, estou aqui doido para resolver o meu problema, o senhor ainda vai falar para resolver o problema dos outros? Olha, primeiro eu tenho certeza aqui que vocês, que já foram resgatados por Deus, já foram alcançados pela graça de Deus, pode crer que Deus, em Cristo Jesus, já supriu todas as nossas necessidades. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção que nós precisamos. É só nós tomarmos posse. Quer ver? Vamos ver o benefício. Qual é o benefício de você viver em ampla suficiência? De você tomar, pela fé, que você é uma pessoa com ampla suficiência. Qual é o benefício? Por favor, Weber, ou quem estiver nos ajudando no slide, pode colocar o slide. Eu vou falar sobre os benefícios. O que a gente ganha vivendo em ampla suficiência? Qual o benefício? Primeiro, eu que vivo em ampla suficiência, você, temos a honra, o privilégio de poder ajudar alguém. Meu Deus do céu, isso é um dos maiores privilégios da terra. Você poder estender a mão para alguém, abrir a mão ao aflito, estender ao necessitado, é um privilégio. Porque veja, puxa vida, Deus é pai dessa pessoa, e essa pessoa, Deus de repente coloca ela próximo de nós, a maioria das vezes é para provar a gente pensa que Ele está na prova, mas está provando é a gente, como é que está o nosso coração. Então, o privilégio de ajudar alguém, e esse privilégio, ele vem desde Abraão.
O apóstolo Paulo diz que as bênçãos de Abraão derramaram sobre nós. E qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é essa mesmo que eu li aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus disse: Abraão, eu te farei grande. Ou seja, Abraão, eu te farei viver em ampla suficiência. Abraão, eu te farei grande. Para quê? Para que em ti e em tua descendência sejam benditas as famílias da terra. Aleluia! Ele não disse: Abraão, eu te farei grande para tu ser um cara bem famoso, eu te farei grande para que tu seja um cara respeitado, eu te farei, não, ele não disse isso, ele disse: eu te farei grande para que em ti e em tua descendência sejam benditas as famílias da terra. Privilégio de ajudar. Quem ajuda, quem estende a mão ao necessitado, recebe de Deus livramentos e felicidades. Livramento, o Salmo 41, que está ali escrito, diz que, o Salmo diz assim: olha, aquele que se compadece do necessitado, Deus o livrará no dia do mal, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Que coisa linda, olha só, você recebe, você vive em ampla suficiência, você se sensibiliza com o necessitado, você estende a mão e Deus te dá livramento. Deus dá livramento para os teus filhos, para a tua família, para os teus negócios, para os bens que você administra. Deus dá livramento e ainda faz feliz na terra. Aleluia! Eu acho lindo demais isso. Se eu fosse você, só pegava o celular para anotar ou para tirar uma foto, sabe, para você não se distrair, porque tem fogo no altar, que tem unção de Deus para a sua vida. Olha o outro benefício: quando você vive em ampla suficiência e que você cumpre o propósito de abençoar outras pessoas, os teus descendentes são abençoados. Que coisa linda! Os descendentes não ficam, com dificuldade financeira, cumpre, como diz a Bíblia: fui moço, hoje sou velho, contudo nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoa os descendentes. Olha só o que está escrito no Salmo 37, 26, aquele que é o homem que teme ao Senhor, o homem que é justo, o homem que se compadece do necessitado, Deus abençoa as suas gerações futuras. Ou seja, por amor a nós, os nossos descendentes são abençoados. É lindo a gente ver isso na vida de Isaac. Isaac era filho de Abraão, e quando Deus fala com Isaac, Deus fala assim: Isaac, eu vou te abençoar por amor a teu pai. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmão, que seja você essa fonte, que seja você, não deixe para a próxima geração, que seja você a fonte de abençoar as tuas gerações futuras. Oh, glória! E quando nós temos essa graça de viver em ampla suficiência e de estender a mão, de abençoar, Deus dá suprimento e dá crescimento. Deus dá suprimento e dá crescimento. Olha que isso aqui é um mistério elástico. Diga assim: dinheiro é espiritual. Dinheiro é elástico. Ele encolhe e estica. Dinheiro ou você repele ou você atrai. Dinheiro você não ganha. Ou você atrai ou você repele. Quando você estende a mão e abençoa as pessoas que estão próximas de você, que você tem a oportunidade de abençoar, Deus dá suprimento e crescimento. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, aliás, versículo 10 e 11, esse texto aí, que você está anotando, ele diz assim, preste atenção: ora, Deus que dá, diga que dá. Tu está vendo, que não é tu que ganha, é Deus que dá. Deus que dá o pão para comer e a semente para semear. Eu vou dizer que aqui é a semente, tá? Aqui é a semente para semear. Vamos dizer que aqui é o depósito de semente. E aqui onde está a TV é o depósito de pão para comer. Pão para comer que Deus dá, sabe o que é? É o pagamento da conta de luz, de água, da habitação, transporte. O pão para comer é a tua despesa do dia a dia, a escola das crianças, tuas férias, é o pão para comer. Deus dá o pão para comer, mas Deus também dá
esse versículo está dizendo que dá também a semente para semear. Então eu tenho que estar atento, porque essa ampla suficiência que você está, mesmo no nível 1, nível 2 ou nível 5, ela tem parte é pão para comer e parte é semente para semear. Nunca coma a semente. Diga para quem está do teu lado assim, ó, cutuca assim, não coma a semente. Não coma a semente, porque a semente é que vai... Oh, por favor... Tu tem pão para comer, coma o pão para comer, mas deixa a semente, irmão. A semente é para semear, é para abençoar alguém, para abençoar a obra de Deus, a semente para semear. Então, escute, olha o que o versículo está dizendo. Se você prestar atenção, vai mudar a tua vida aqui. Esse versículo 9, capítulo 9, versículo 10 e 11, depois você vai meditar em casa. Ele diz assim, ó, aquele que dá o pão para comer e dá a semente para semear, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ele vai aumentar, olha, ele vai suprir, vai aumentar. Espera aí, se eu tivesse aqui, vamos dizer que agora a sementeira era esse retorno, essa caixa de retorno. Aí você usou a semente para semear, aí ele disse que vai suprir e vai aumentar a sementeira. Aí a sementeira agora já não é esse tamanho, é o tamanho desse refrigerador. Ele vai aumentar, a Bíblia diz que ele aumenta. Se você comer a sementeira, a semente não vai acontecer nada. Mas se você usar a semente para semear, ele vai aumentar a sementeira. E ele vai aumentar a sementeira, e você semeia, ele aumenta a sementeira, você semeia, ele aumenta a sementeira, e você começa a ver na conta o saldo que não baixa, você semeia, o saldo não baixa, você semeia, o saldo não baixa, tem um irmão para ajudar, lá seja lá o que for, do encontro com Deus, você ajuda e o saldo não baixa, porque ele vai aumentar a sementeira. Ele é que está dizendo, ou você crê, ou você não crê. Ou você crê ou você não crê. Não perca tempo, creia, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa para cumprir conforme o propósito de Deus. Então quando eu semeio, ela cresce, a sementeira. E aí para que a sementeira cresce? Tudo tem um propósito, o versículo diz. Você semeia, ele faz a sementeira crescer, você semeia, ele faz a sementeira crescer, daqui a pouco ele diz... para você multiplicar os frutos da tua obra, da tua justiça. Ou seja, cada vez mais, multiplicadamente, mais pessoas em mais lugares da terra vão ser mais felizes, vão aceitar Jesus, porque você disse sim, porque você nasceu, porque você decidiu entregar a sua vida a Jesus. É o propósito, a nossa vida, fomos chamados para isso. E aí eu quero falar com vocês sobre algo. Olha, no reino de Deus as coisas não são como no mundo. Preste atenção, se você olhar bem para mim, você vai receber do Espírito Santo um ouro. Escute, a palavra arrependei-vos, ela não significa você ficar aqui chorando na frente. Ai meu Deus, fiz besteira, eu fiz o que eu não devia, estou chorando aqui, me ajuda, me perdoa. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é depois que tu sai daqui. Quando tu for lá para a rua, se a tua mentalidade mudou, se aquilo que tu fazia tu não faz mais, aí tu te arrependeu. Arrependimento é a palavra metanoia, quer dizer... mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança da forma de ver o mundo, é metanoia. Por isso, é tão importante você mudar a mentalidade, porque senão você nunca vai alcançar os benefícios do reino. Qual foi a primeira pregação de João Batista, quando ele chegou? Vocês lembram? Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino. Agora tu tem que deixar de pensar de forma natural, para pensar segundo o reino. A palavra dele era essa, isso ele estava dizendo, sabe o quê? Muda a maneira de pensar, muda a mentalidade, muda a forma de ver o mundo, porque agora é chegado o reino, e Deus quer dar algo maior para você. Aí depois vem Jesus, é batizado por João Batista, e vem Jesus e diz, arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino. A primeira pregação de Jesus, capítulo 4 de Mateus. Então ele diz, arrependei-vos, muda a maneira de pensar, porque é chegado o reino. Agora Deus tem um reino para nós, de ampla suficiência e de cumprimento de propósito. Não vivemos mais aqui de qualquer maneira.
Aí depois os apóstolos vieram, arrependei-vos, 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 muda a maneira de pensar. Depois o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, não se conforme com a maneira de pensar natural do mundo, não se conforme, não aceite, seja um inconformado, mude a tua mentalidade, renove a tua mente, porque agora tu é do reino de Deus, aleluia. Meu Deus do céu, escute, coloca o próximo slide, por favor. Venha comigo, mudar a mentalidade. Entregar os dízimos com justiça, misericórdia e fé. Escute aqui, Jesus falou isso. Mateus 23, 23. Escute aqui comigo. Jesus criticou os fariseus, porque os fariseus eram fiéis nos dízimos, mas eles esqueciam o principal dos preceitos, o fundamento. Uma das principais coisas que Jesus veio ensinar a gente, foi nos ensinar a entender a lei por meio dos princípios. Ele sempre trouxe o princípio, por isso que ele dizia, no princípio não foi assim, porque ele queria que a gente voltasse para o princípio para entender por quê. Por exemplo, se você for numa igreja católica, você vai encontrar ali uma pessoa fazendo a confissão, tem um negócio ali, não é confessionário, você vai lá, e você fica sem entender o que é aquilo. Aquilo um dia começou com o princípio certo, mas perderam o princípio. Assim eram os fariseus, eles perderam o princípio. Aquele confessionário tem um princípio bíblico, só que eles se perderam ao longo dos séculos, e os fariseus também, eles entregavam os dízimos, mas tinham esquecido o princípio, e Jesus veio trazer o princípio para eles. Vocês têm que entregar os dízimos sim, mas você não pode esquecer os fundamentos, os princípios. Por que tu está entregando os dízimos? O que significa entregar os dízimos? E aí eu queria ver esse Mateus 23, 23 aqui na tela, para você ler comigo. Olha que coisa linda Jesus. Você quer obedecer? Quem quer obedecer Jesus? Todo mundo? Ou tem alguém que não? Tem alguém, parece que não, né? Mas a maioria eu vejo que quer. Quem quer obedecer Jesus? Diga glória a Deus. Eu acho que agora todo mundo diz que quer obedecer. Escute só. Olha o que Jesus está dizendo. Ai de vós, escribas e fariseus. Eu vou substituir aí, ai de vós religiosos, hipócritas. Por que vocês dão? Por que ele é hipócrita? Porque ele era de fachada, ele dava o dízimo, mas esquecia o fundamento, a essência. Ele não dava o dízimo com a essência, então eles eram hipócritas. Ele diz, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, tu dá o dízimo até do presente que tu ganha. Dá o dízimo de tudo. Até um cafezinho que um amigo seu paga, tu diz, foi R$5 esse cafezinho, eu vou dar 50 centavos de dízimo. É tipo isso que Jesus está dizendo. Dava o dízimo de tudo. Do endro, do cominho. E tendes negligenciado, olha só, os preceitos. O que é preceito? Pré é antes. É uma coisa que foi feita antes, é o preceito, ou seja, é o fundamento, é a base, é a infraestrutura. Então vocês esquecem os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus arremata dizendo, leia aí comigo, vamos ler junto. Vamos ler junto o mandamento de Jesus. Não, eu vou dizer até 3, e você começa aqui com devias, tá? Devias. 1, 2, 3. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eu vou traduzir. Vocês devem entregar todos os dízimos sem esquecer o fundamento da lei. Volta para o slide, por favor. Escute que isso aqui faz diferença demais, porque é aqui que está uma chave do reino, para você acessar
o que Deus tem preparado para você no reino. Justiça, misericórdia e fé. É o principal da lei. Eu preciso. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês lerem a Bíblia, forem buscar na Bíblia minuciosamente, escutem bem, minuciosamente, vocês não vão encontrar isso que Jesus disse na lei. Vocês não vão encontrar isso que Jesus disse que está na lei, que é o preceito. Vocês não encontram na letra da lei, porque isso é princípio, é preceito, é fundamento, não é letra, é essência, compreende? Então você não vai encontrar lá no Moisés, no Pentateuco, nos Salmos, tu não vai encontrar em nenhum lugar isso que Jesus disse, mas ela está permeada, toda a lei está permeada pela justiça, misericórdia e fé. Ok? Compreende isso? Eu estou falando de essência, né? A essência tu não vê. Eu posso ver o físico do meu irmão, mas a essência dele, a alma, eu não posso ver. Assim a essência da lei, você não vê, mas você sabe que existe. E Jesus é o maior intérprete da lei. Ninguém poderia interpretar a lei melhor do que Jesus, porque Jesus era a própria lei feito carne. Jesus, sabe o que Jesus era? Pega todo o Velho Testamento e coloca dentro de uma pessoa e bota ela para andar. Isso era Jesus. Por isso que o apóstolo João disse, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É a palavra andando. Então ele sabe, toda a essência da lei ele sabia. E aí vem justiça. Você deve entregar os dízimos com justiça. Escute para mim, o que é senso de justiça? Primeiro, você entrega os dízimos crendo que você foi justificado por Jesus, que você foi salvo, que Ele derramou o sangue dEle para te justificar, e que nenhuma condenação mais resta sobre ti. Quanto mais você crê nisso, mais você glorifica o nome do Senhor. Você sabe, eu sou filho de Deus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Mas tu fez isso errado, tu fez aquilo, a tua consciência, a mulher, o marido, o filho fala, o vizinho, não importa o que falem, Jesus te justificou, e Ele que te justificou, quem te condenará? Quem te condenará se foi Ele que te justificou? Aleluia! Então você entrega os dízimos, como um justo, você vem daí, se levanta, passa no Pix, passa na maquininha, entrega em dinheiro como um justo, alguém que é justo, ou seja, eu estou entregando para Jesus, que me comprou, que é justo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, o pai da igreja, o cabeça da igreja. Eu entrego meus dízimos, crendo nessa justiça. Que mais justiça? O que é mais justiça? Justiça é você entregar os dízimos, porque você participa de uma igreja que tem um projeto. Você viu aqui no Adanils, tanta coisa, olha só, curso de família, tem 30 turmas, cada turma com uma média de 12, 14, 16 pessoas. Quantas pessoas esse semestre estão sendo abençoadas? Lá no Encontro com Deus, 44 homens sendo abençoados. Na África, 200 crianças sendo ensinadas. Na creche, ali, na estrutural, mais algumas crianças. Imagina isso, Deus abençoando, Deus salvando, Deus transformando, Deus confortando, Deus promovendo, tudo por meio da igreja. Aí você faz parte de uma igreja, você vem. E quando você nega os dízimos, você não está sendo justo. Porque se você está sentado nessa cadeira aí, pega assim, olha para essa cadeira aí. Essa cadeira, irmão, foi os dízimos dos irmãos que pagaram. Essas cadeiras foram pagas pelos dízimos dos irmãos. Isso aí, irmão, se tu está sentado nessa cadeira e tu não entrega teu dízimo, tu não está sendo justo, é ilegal. Tu está sentado numa cadeira que teus irmãos pagaram, você não está sendo justo com teu irmão. Se você está com as crianças lá no departamento infantil, tuas crianças estão lá, e você não entrega os dízimos, é injusto. Porque se existe o departamento infantil, toda aquela estrutura é paga com o dízimo dos irmãos. Se você usa essa estrutura e não paga, você não está sendo justo, não tem justiça. O dízimo é uma questão de justiça. Se você está ouvindo pela internet, no YouTube, essa pregação, e você não entrega os dízimos, você está sendo injusto, porque alguém pagou aquela câmera, é cara, a transmissão é cara, é preciso pagar, alguém tem que pagar. Ou você pensa que vai cair do céu, ou é o governo que vai dar? Irmãos, são os dízimos que pagam tudo isso.
Não é justo você usufruir de uma estrutura e você não entregar os dízimos. Não tem justiça. Com todo o amor do mundo, eu digo olhando nos teus olhos. Eu sou dizimista desde quando eu entrei na igreja. Nunca deixei de entregar o dízimo. Irmãos, no tempo mais difícil que eu passei, no tempo mais de prova que eu passei, eu nunca deixei de entregar meus dízimos. Eu passei uma prova tão grande, que eu vou confessar para vocês, o meu pastor, a Angélica, sabe disso. Eu estou igual aquela história, né? Mentira, Terta, né? Desculpa aí, gente. A Angélica sabe disso. Eu passei uma prova uma vez, que o meu pastor me chamou e disse assim, irmão José Carlos, ele me chamava assim, igual o pastor Márcio, irmão José Carlos, deixe de entregar o dízimo por um tempo. Só acredita que o pastor disse isso? Eu fiquei assim pensando, ele teve tanto amor comigo, mas ele não foi espiritual, porque foi a pior coisa que eu fiz, foi obedecer. Eu só obedeci um mês, depois eu repus o dízimo, porque se o negócio estava ruim, ficou pior ainda. Irmão, quando as coisas estão ruins, mesmo que você semeie com lágrimas, a Bíblia diz que você vai colher com alegria. Você vai colher com alegria. Obrigado, pastor Márcio, por puxar as palmas. Eu olhei daqui, só dizimista bateu palma. Eu olhei daqui, eu fiquei observando. Brincadeira, irmãos, brincadeira. É para a próxima vez todo mundo bater palma. Aí, misericórdia. Quando você vem entregar os dízimos, você vem cheio de misericórdia. Você não entrega o dízimo para cumprir uma obrigação, não. Você entrega o dízimo com compaixão, com misericórdia das crianças de Pemba, com misericórdia das crianças da estrutural. Você vem aqui com misericórdia das pessoas que estão com o casamento destruído. Você vem aqui com misericórdia daquele que está drogado, daquele que está perdido, daquele que é todo aparentemente bom, mas está perdido porque não conhece Jesus. Você vem entregar o dízimo cheio de misericórdia. Tem que ter misericórdia. Não entrega o dízimo por entregar, mas você entrega com compaixão. Você chora a dor do outro. Você diz, eu entrego o meu dízimo, eu creio no meu Deus provedor, mas eu não fico sem entregar o dízimo. Aí, irmãos, por fim, a fé. Tem que ter fé, irmãos. Escute, eu vou falar mais uma vez. Talvez esse seja o ponto de mais entendimento errado que tem na igreja, não nessa, mas nas igrejas do modo geral. Não se entende isso que eu vou falar como deve ser entendido. Escute bem, porque não é nem que os pastores ensinam errado não, meu, que eu creio que os pastores ensinam certo. O problema, sabe o que é? É que a gente tem uma raiz de mentalidade religiosa que dificulta entender isso. Você sabe o que é fé? Escute, eu vou falar bem devagar, só tem uma definição de fé na Bíblia, só uma. Diga uma. Pronto, guarde isso. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Diga, por favor, que se esperam. E a convicção das coisas que a gente ainda não vê. Diga, das coisas que a gente ainda não vê. Muito bom você repetir para você gravar. Isso é didático. Escute. Fé é você crer no que você ainda não viu. Fé é você trazer a visão do futuro para o presente. Fé é você ter convicção de que aquela palavra vai cumprir na sua vida. Você pode não estar vendo, a tua conta pode dizer o contrário, o teu trabalho pode dizer o contrário, os teus clientes, o teu faturamento pode dizer o contrário, mas você crê que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Isso é fé. Você não está vendo, mas você crê. Você não está vendo, mas você crê. Você ainda não vê, mas você crê. Pode passar o próximo slide. Eu não sei se dá para você ler aí, mas eu vou ler aqui. Entregar o dízimo é um ato de honestidade, honra, gratidão e ter uma grande recompensa. Essa é a palavra que você precisa ter fé. Você precisa olhar para a palavra de Deus e ter convicção. O firme fundamento, ou seja, é alguma coisa que está firme.
é um firme fundamento, não é uma dúvida. Fé, escute, fé não é um salto no escuro. Tá bom? Fé não é um salto no escuro. Fé é o firme fundamento. Firme fundamento não é salto no escuro. Firme fundamento não é salto no escuro. Então a fé é o firme fundamento da palavra, cuja pedra principal é Cristo Jesus. Essa é fé. Então olha o que é que diz a palavra. Roubará o homem a Deus? Irmãos, é a palavra que está dizendo, hein? Escute, não fique zangado com o irmão, nem com a igreja. Se você tiver que ficar zangado, fique zangado com Deus. Eu estou pregando a palavra, e eu estou aqui dirigido pelo Espírito Santo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Aí a pergunta, em que te roubamos? Como é que nós podemos roubar Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Como é que rouba Deus nos dízimos e nas ofertas? Deus precisa de dinheiro? Queridos, preste atenção. Toda vida que eu roubo de um irmão, toda vida que eu roubo de uma pessoa, eu estou roubando de Deus. O principal de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, igual a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu subtraio de uma pessoa, eu estou subtraindo de Deus. E quando é que eu subtraio de alguém se eu não entregar os dízimos? Eu subtraio daquele que pagou o dízimo. Eu estou usando a estrutura, eu estou usando o dinheiro que é mandado para as missões, estou usufruindo e não estou entregando o dízimo. Eu estou roubando do meu irmão, eu estou sendo injusto com o meu irmão, eu estou roubando do meu irmão. Tá sim. E a Bíblia diz que os que roubam não recebem a bênção do reino. Então, quando eu nego os dízimos, por isso que ele diz nos dízimos e nas ofertas, porque quando eu nego os dízimos, eu estou roubando do meu irmão. O meu irmão paga o dízimo, e eu sento na cadeira, eu uso o ar-condicionado, eu uso o salão do Minas Hall, eu uso o departamento infantil, meus jovens fazem parte das atividades dos adolescentes e tal, encontro com Deus, e não entrego o dízimo. Eu estou roubando do meu irmão. Simples assim. O meu irmão está sendo subtraído por causa de mim. Aí ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Essa palavra, irmão, acredite, essa palavra é bíblica. Maldição está na Bíblia mais de 200 vezes. Maldição está na Bíblia, não é uma coisa que o homem inventa. Está na Bíblia mais de 200 vezes. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Aqueles que não entregam os dízimos. Aí ele entra com a promessa, ele diz, mas não faça assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é o mantimento na sua casa? O mantimento aqui qual é? É cobrir as despesas, pagar as contas, pagar o arrendamento desse local, mandar, sabe quando a gente manda todo mês para Pemba, para manter a escola? Porque ela é uma escola que tem diretor, tem coordenador acadêmico, tem professor qualificado, tem zelador, tem cozinheiro. Sabe quanto a gente manda todo mês para pagar segurança armada? Porque ela é uma região de guerrilha. Sabe quanto a igreja manda todo mês para lá? 26 mil reais. Todo mês, nunca faltou, mas talvez não tenha sido o seu dízimo, foi o dízimo do irmão. E a bênção que era para ir para você, foi para o irmão. Trazei todos os dias à casa do seu tesouro para que haja mantimento, e depois faça a prova de mim nisso. Irmãos, Deus está desafiando você. Você que diz, se eu der o dízimo, eu não fecho a conta no fim do mês. Se eu der o dízimo, eu não fecho a conta no fim do mês. Eu já ouvi muitas vezes. Eu digo, irmão, ou tu é crente ou tu não é. Porque se tu crê, tu vai crer na promessa. Você tem fé em quê? Na promessa. E qual é a promessa? Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos tais, que não haja nem lugar suficiente para você guardar. Quando, irmãos, você pensa que não dá para entregar o dízimo, porque tu está pensando como uma pessoa natural. Porque se tu pensar como um crente, como um servo de Deus, como alguém que está no reino de Deus, sabe o que você diz?
eu vou ficar com 90%, mas esse 90% vai superabundar, vai ser mais do que os 100%. Deus vai abençoar, porque Deus é fiel. Você diz assim, Deus é fiel. Você disse, eu quero obedecer a Deus. Você levantou a mão, e agora? Você quer obedecer a Deus ou você está com medo? Ou você tem medo? Ele está dizendo para você, eu vou abrir a janela do céu e vou te abençoar, e vou derramar sobre a tua casa a bênção sem medida, que dela vos advenha a maior abastança. Eu conheço aqui, irmão, na igreja, irmãos que ganham no nível 5 e entregam o dízimo. Irmão que vive no nível 5 e não entrega o dízimo e diz que não dá o dízimo. Aí diz que é do Antigo Testamento. Aí também o Senhor é meu pastor e nada me faltará, também é do Antigo Testamento. Nunca chega na casa dele. Porque se ele não quer o Antigo Testamento, as bênçãos do Antigo Testamento também não chegam na casa dele. Ele fechou a porta para as bênçãos. Aí tem gente que vive no nível 2 e entrega o dízimo. E é abençoado, vive em ampla suficiência. Tem alguém que é nível 2 e não entrega o dízimo. E nunca dá o dinheiro, nunca dá, sempre entrando no cheque especial, sempre carro que compra é financiado, é sempre no vermelho, todo mês fecha no vermelho. Por quê? Porque não é fiel nos dízimos. Tem gente aqui na igreja, irmão, que está no nível 1, mas vive em ampla suficiência, entrega os dízimos, todo mês entrega os dízimos. Eu sei, meu irmão, eu sou da diretoria da igreja, eu sei que esse irmão é fiel, entrega os dízimos. Agora tem irmão que vive no nível 1 e não entrega os dízimos, e está sempre devendo, sempre pedindo, sempre precisando, sempre alguém tem que, porque a pessoa está presa, ele não tem coragem de entregar os dízimos. Ainda tem uns, irmão, quando a gente fala de dízimo e oferta, fica se mexendo na cadeira, achando ruim. Achando ruim quando devia se alegrar. Irmão, porque nós pregamos o que a Bíblia fala. Eu como pastor, nós como pastores da igreja Adã, não podemos nos omitir dessa bênção, de jeito nenhum. Nós temos que pregar a verdade, porque senão eu estou impedindo você de desfrutar das bênçãos do reino. Se eu não te digo a verdade, se eu não falo a verdade para você, se eu fico cheio de dedo para dizer a verdade, eu estou impedindo você ser abençoado, porque aqui é a fonte desse púlpito para abençoar a tua vida. É daqui que você vai aprender. Tudo que um pastor quer é ver os irmãos abençoados, ver os irmãos crescerem, ver os irmãos prósperos. Irmãos, escute. Mesmo que alguém aqui não entregue os dízimos, a igreja não para. Você sabe por que a igreja não para? Porque é de Jesus. Quem está parando é você, porque não entrega o dízimo. Quem para é a tua vida financeira, porque você não entrega o dízimo. É isso que para. Mas a igreja não para. A igreja não para, irmão, porque o dinheiro é de Deus. Então, quando eu falo de dízimo, não é porque a igreja está precisando de dinheiro, não. É porque a igreja quer que você seja abençoado, irmão. Que você cresça, prospere, vá bem na vida, teus sonhos se cumpram e você seja uma bênção na terra. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia de desafio. É um dia para mudar a tua vida. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu entregava o dízimo. Olhe bem para mim, porque esse testemunho aqui vai te ajudar a você romper. Eu entregava os dízimos do líquido. Eu entrei no Banco Central. Quando eu vendia cajuína, do faturamento do dízimo, do dia, eu tirava o dízimo. Não se distrai, irmão. Não quero ver movimento. Eu quero que você esteja atento, porque senão a mensagem não chega. Quando eu entrei no Banco Central, eu comecei a dar o dízimo do líquido. Eu olhei para o meu salário e vi desconto de imposto de renda, não sei quanto, um valor alto. Desconto 28,5%. Desconto de INSS, não sei quanto, outra pancada. Desconto de plano de saúde, não sei quanto. Aí o líquido, irmão, ficava tão baixo que dava vontade de ir lá pedir para eles ficarem com o líquido e me dar o desconto. Mas eu então comecei a dar o dízimo do líquido. O que entrava na minha conta, entrou na minha conta X, mesmo que o meu salário fosse X, mais imposto de renda, mais tal, eu só pagava dízimo de X. Aí Deus falou comigo, irmão.
Deus falou comigo um dia, me diga uma coisa, você teme mais o leão da Receita Federal ou o leão da tribo de Judá? Você teme mais o leão da Receita Federal ou da tribo? Eu digo, eu temo o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Aí Deus falou comigo, por que que tu dá primeiro para a Receita e depois o que sobra, tu dá para mim? Aí o Espírito me perguntou, quem vai cuidar de ti quando tu estiver velhinho? É essa previdência aí? Ou sou eu? Eu digo, Senhor, claro que é tu. Tu vai cuidar de mim. Aí ele disse, então por que tu dá primeiro para a previdência e depois do que sobra tu tira 10%? E o plano de saúde? E o plano de saúde? Eu estou descontando o plano de saúde, eu já pago o plano. Não, quem é que cuida da tua saúde? Quem morreu lá na cruz do Calvário para tu ter saúde? Foi o plano de saúde ou foi Jesus? Foi Jesus. Então por que que tu primeiro dá para o plano de saúde e depois do que sobra, tu tira 10% para dar? A partir daí, irmão, escute, eu vivi um drama. Eu vivi um drama porque ia quase dobrar o meu dízimo. E eu fiquei, sabe, no computador ali do Banco Central. Eu dou enter ou não dou enter? Dou enter e tal, ali o valor era muito alto. Aí o Espírito veio e disse assim, faça a prova de mim, tu não prega sobre isso, rapaz? Vamos lá, tua fé. E eu, deu enter. E fiquei esperando. Primeiro veio uma alegria dentro de mim, irmão, uma alegria, que não tem dinheiro que dê, irmão, não tem nada que dê tanta alegria, nem quando o meu time é campeão, nem quando a Copa do Mundo o Brasil ganha, uma alegria tremenda. E chegou o fim do mês, sabe quanto faltou para pagar as contas? Nada. E nunca mais eu parei, irmão. Eu vou ver os dizimistas aí batendo palma. E os que ainda vão ser dizimistas também. Irmão, vão se acostumando comigo, minhas brincadeiras, mas é uma brincadeira muito séria. E olha só, nunca faltou nada. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu prego aqui com muita autoridade, porque eu tenho certeza que não vai te faltar, eu tenho certeza que tu vai ser abençoado, absoluta certeza. Irmão, sabe que às vezes eu estou aqui e tenho vontade de fazer? Eu já fiz algumas vezes. Irmão, eu tenho vontade de fazer assim, confiando na palavra de Deus, eu digo assim, entrega o dízimo, se no fim do mês faltar, me procura que eu vou te ajudar. Irmãos, é do mesmo jeito que Deus apelou. Deus disse assim, faça a prova de mim. Eu estou dizendo, não vai faltar. Quem vai perder é você. E não só você, os teus descendentes. É injusto com os teus descendentes. Quando você tem o dízimo, você está sendo injusto com os teus filhos, injusto com os teus netos, porque os teus netos e teus filhos estão deixando de receber a bênção que vem por meio do teu dízimo. Eu estou falando aqui para vocês, hoje, para a glória de Deus, de oferta, Deus tem aumentado minha sementeira, que eu não sei, irmão, nem medir mais o tamanho dela. O pão para comer, Deus não aumenta não. A Bíblia diz que Deus aumenta a sementeira. O pão para comer, eu levo uma vida modesta, irmão. Eu não tenho um patrimônio. Se você tem uma ideia, se você disser assim, se eu morrer hoje, eu e a Angélica, não vai precisar nem advogado para fazer inventário, porque não tem nada. Eu tenho um carro, estou querendo até vender esse carro e vou alugar aquele sistema de aluguel para não ter nada. Mas é um chamado meu, não estou dizendo que você tem que viver assim. A minha vida, eu decidi, optei por esse estilo de vida. Agora, eu não vou levar carro, não vou levar casa, não vou levar fazenda, mas as vidas que eu tocar, eu vou levar para a eternidade. Eu vou levar para a eternidade. Aleluia. A Bíblia diz, Apocalipse 14:13, que aqueles que morrem em Cristo Jesus, as suas boas obras os acompanham. A única bagagem que você vai levar para a eternidade, a única bagagem que você vai levar daqui a 100 anos, a única bagagem, o único patrimônio daqui a 100 anos que você vai ter, serão as almas, as vidas que você tocou, que você abençoou, por meio do seu dízimo, por meio da sua oferta, por meio dos seus dons e talentos.
Apocalipse 14:13 diz isso. O apóstolo Paulo diz: você vem nu e vai voltar nu. Mas Apocalipse 14:13 diz: as obras que você fez, aleluia, vão te acompanhar para a eternidade. E lá na eternidade haverá uma comissão de recepção para você nos tabernáculos eternos, disse Jesus. Hoje, irmão, de oferta, eu e a Angélica damos pelo menos 3 vezes mais do que os nossos dízimos brutos. Ou seja, o tempo, a Angélica já está marcando o tempo ali, vai ter ceia hoje. Então, irmãos, olha, a Angélica, ela está falando ali, é até bom ela vir aqui para tirar a oferta comigo. Vem aqui, meu amor. Vem, meu amor, vem. Dê uma salva de palmas para ela aí, olha, é linda demais. Irmão, vou acompanhar ela aqui. Pode subir, ficar aqui no louvor. Dificilmente eu viajo sozinho, eu gosto de viajar com ela. Nesse final de semana eu viajei sozinho porque ia ser uma dinâmica pesada, eu não queria maltratar, né? Que ia ficar difícil para ela, porque foi muita correria. Irmãos, ontem à noite eu já estava morrendo de saudade, eu estava sentindo vontade, e ela estava também. Então, irmãos, 41 anos de casados, e eu estou mais apaixonado por ela hoje do que estava quando a gente casou. E olha que eu estava apaixonado, irmão. Não é brincadeira, não. Então, hoje, para a glória de Deus, isso tem se cumprido. Deus tem aumentado a sementeira. Hoje, em vários lugares da terra, pessoas que eu nem conheço, lá no Oriente Médio, escute, no Oriente Médio, na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, em todos os lugares da terra, tem alguém que eu fico sabendo de vez em quando que está sendo abençoado, porque eu disse sim. Irmãos, não tem preço, eu não quero outro patrimônio, é uma opção minha. Eu respeito, Deus respeita os sonhos, o pão para comer de cada um é diferente. Tem gente que quer casa, carro e tal, tudo bem, Deus dá tudo, desde que você não coma semente. Deus quer te dar tudo que tu sonha, teu sonho de consumo. Aliás, eu tenho um sonho de consumo, parece um luxo para alguns, mas para mim, eu gosto. Quando eu faço viagem longa, para o exterior, eu gosto de ir de executiva. Não é fácil não, irmão, é 4 vezes o preço, e nunca um irmão me abençoou com uma executiva não, mas eu creio que um dia um irmão vai chegar, eu vou pagar a executiva para você. Você vai de executiva, irmão. Então, deixa Deus te usar, escuta só. Deus me usa para outros e Deus pode usar, né? Deus me usa para abençoar e usa alguém para me abençoar. Essa camisa aqui, por exemplo, foi alguém que me deu. Isso aqui foi um presente. Essa calça aqui foi a Angélica que comprou, esse sapato aqui foi eu que comprei. Mas ontem mesmo eu estava sapato, calça e camisa foi presente. Chega comida lá em casa, queijo, não sei de onde, tapioca. O tempo. Mas isso, irmão, o dízimo é algo desafiador, mas é o teu dia. Não se conforme, o apóstolo Paulo está dizendo aí, não se conforme com essa maneira de pensar limitada, de escassez. Expanda, creia. Deus quer te levar hoje para um nível de fé que a tua fé ainda não alcançou.